Para uma História Cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Nena Gama. Olha, eu tive o privilégio de viver uma Paraty dos paratienses, uma Paraty pacata e muito pobre, mas maravilhosa, que nos proporcionava assim vivências na natureza, de relações intergeracionais muito lindas, né? Porque existia aquela coisa dos avós presentes, da família, principalmente a minha, que é uma família muito numerosa, de uma relação muito próxima com os familiares, com os vizinhos, com os compadres, com os parentes que moravam na roça e que vinham na cidade por ocasião das festas. Nós tínhamos tudo, era muita fartura, né? O arroz, o feijão, o peixe farto demais, porque naquela época assim, o peixe não valia nada, então tinha uma grande variedade. E os rios limpos, nós andávamos de canoa, a cavalo, íamos visitar os parentes, né? O tio Doca, que morava lá na Itatinga, a gente ia a cavalo. Meus tios de Cunha que vinham com os jipes cheios de feijão, milho, cebola, alho, carne de porco, e eles vendiam por essas vendinhas que tinha assim na Graúna, sabe? Eles iam numa estradinha de terra fazendo as entregas nas vendas e muitas vezes eu ia acompanhando meus tios nessa entrega de mercadoria que eles traziam da roça lá de Cunha. Então, assim, os banhos de mar, né? Eu lembro que tanto a Jabaquara quanto a Praia do Pontal, quando eu era pequena, tinha conchinhas cor-de-rosas. Era uma coisa assim impressionante. E então assim, é uma Paraty que eu tenho muita saudade. A gente entende que o mundo, né, se transforma o tempo todo. Nós estamos em constante evolução, evolução. A evolução não sei tanto, mas tem algumas coisas que a gente evolui, tem outras que a gente, né, é o sentido contrário de involução. Mas tive uma infância assim divina, realmente inesquecível, tanto em Paraty quanto em Cunha, essa subida de serra, porque nós temos essa ligação, né? Paraty e Cunha tem uma irmandade que eu acho muito bonita, é a cidade, é a nossa vizinha mais querida. Não existe nenhuma rixa, não existe nenhuma disputa, existe uma grande amizade e admiração dos cunhenses com os paratienses e vice-versa. Então, assim, eu acho que eu tive, nossa, foi uma juventude, uma infância muito cheia de fantasia. E por um outro lado, também acho importante falar disso também, porque existia todo esse universo de natureza, dessa relação com a comunidade, com os parentes, com a natureza, mas também Paraty tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma veia, nós temos uma veia de intelectualidade, a gente gosta de saber, a gente tem essa curiosidade pelo mundo e por tudo que está fora daqui. Então, assim, eu lembro de muito pequena, eu já tinha a minha carteirinha de leitora da biblioteca municipal que ficava na prefeitura. Então, esse universo também da literatura foi muito importante para minha formação infantil. Eu acabava que eu era um pouco diferente por conta exatamente por este meu interesse pelos livros, pelas histórias, pelos contos de fada. E então, quando eu lia tudo aquilo, né, Monteiro Lobato, que eu ganhei a coleção inteira depois de ler um primeiro parágrafo do Rei Nações de Narizinho, eu tive a sorte de pedir para a pessoa certa e receber de presente a coleção inteira do Monteiro Lobato.
E Lewis Carroll, a minha filha, chama-se Alice exatamente porque aquele livro foi uma outra descoberta. E tantos outros livros que fizeram a minha infância mais maravilhosa. Isso é muito de Paraty. Eu acho que em Cunha eu talvez não tivesse, eram outras, os atrativos, as influências são outras, né? Já é uma influência mais para a culinária, para a relação com a terra, com o plantio, com os animais, né? E Paraty tem esse... Então, assim, foi uma infância de encantamento, com certeza uma infância de encantamento. Nós, paratienses, nós sempre tivemos essa coisa corriqueira até de ter sempre uma produção cinematográfica na cidade, né? Seja para propaganda, né? Filmes, trechos de novela, especiais, programas de TV. Eu me lembro, uma vez eu estava andando com uma amiga de São Paulo, na cidade, e tinha umas crianças brincando e puxavam os fios e falavam, peraí, não pode passar, não pode passar. Aí ela falou, mas o que está acontecendo? Aí um trepava lá na árvore. Nós estamos filmando. Era uma brincadeira de criança. Mas então, assim, essa familiaridade com o audiovisual já existia. Mas, no meu caso, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia eu fosse ter uma história ligada ao audiovisual. A Eco TV, como Paraty já tinha essa familiaridade com o cinema, com o audiovisual, com as produções, né, de cinema aqui, foi assim, sabe, era o peixe na água. A comunidade recebeu de braços abertos. Então, embora fosse uma coisa à frente do tempo, mas foi assim uma experiência muito comum, muito bem aceita e muito absorvida rapidamente e com um eco mesmo na comunidade muito grande. Mas a Eco TV, dentro daquilo que ela se propunha, ela era impecável, era assim um modelo de televisão com a tecnologia de primeiríssima linha. Deixa eu contar direito a história. Antes do Zé Kleber morrer, ele tinha me falado desses meninos que conheciam ele, que tinha TV Búzios, Quando ele morreu, os meninos vieram e aí eu vi que aquilo que o Zé Kleber tinha falado da TV Itatinga não era tão loucura. Só que eu falei, mas quem vai montar uma televisão aqui, né? Porque não seria o Zé Kleber, né? Agora morto, não tinha como fazer uma televisão. E aí o Berto Molo, que já estava meio assim, querendo sair fora do esquema da produtora, tinha passado para o Bruno e para o Renato, ele falou, eu acho que eu vou ver. E ele acabou comprando a concessão de Angra e Paraty. Foi um período de grande maturidade da população. A população se via, a população começou a ter uma consciência maior dos seus direitos, dos seus deveres, né, de cobrar a classe política, de saber que o jornalista tem sim o direito de investigar, ele não pode ser impedido de ter acesso a documentos, de informações. Então isso foi muito importante, e olha, é lamentável, até antes da gente começar essa conversa eu falei uma coisa que eu até gostaria de repetir, porque o Brasil seria outro se nós tivéssemos canais comunitários, canais voltados para os interesses de fato da população, principalmente esses municípios especialíssimos como Paraty. Nós seria uma outra coisa, a serviço da educação, a serviço da cultura, a serviço do registro de memória, não é?